Pronto, deixa eu chamar aqui a Bia. Vamos esperar ela entrar. Vamos ver se tá certo. Pet Saúde. Aê! Olá! Eu disse, não pode. Eu me abaixei, tô aqui no chão, mas essa live vai sair. E Não todo é? mundo vai saber, vai aprender um pouco mais sobre as práticas integrativas. Coisa boa, que bom que deu certo. É, porque a gente, realidade é essa, né? A gente não pode se parar, não pode parar, não pode se privar. E quando a gente sai para atender, sem ser nas quatro paredes do consultório, quando vai para o SUS ou para as ações, a gente sempre dá um jeito. Então, a gente sempre tem que fazer acontecer. E vamos esperar um pouquinho, Bia? Vai Vamos cumprimentando esperar uns aí as minutinhos, só para as professoras entrarem, para elas darem um alô. pessoas. Quero pedir Pra até gente... desculpa, né? Porque aconteceu isso, mas na vida só presta assim, com Verdade. emoção. Só com os imprevistos. Bom é assim. É assim mesmo. E aí é bom que nós vamos conversando, as pessoas estão entrando. Eu separei aqui um material bem legal para estar mostrando, para vocês Que estarem ótimo. vendo mais como é, como funciona. Porque quando a gente vê, fica mais prático, né? Verdade. A professora Débora entrou, a professora Sara, galera do PET. Sejam bem-vindos, gente. Acho que a gente pode começar te apresentando, né? Tu se apresentar, falar um pouco de ti. Bom que o pessoal vai entrando e vai te conhecendo. Pronto, tá certo. Meu nome é Camille Guanabara, eu sou terapeuta ocupacional. Eu fiz especialização em gerontologia. E dentro desse atendimento ao idoso, do idoso com dor, idoso com problemas de memória, e principalmente essas questões do próprio envelhecimento, eu fui notando que existiam outras práticas que podia estar apresentando para esse idoso, porque muitas vezes eles tinham um discurso de que tinha uma dor, de que tinha algo, e que a gente queria ver como fazer isso como equipe, né? E aí foi tendo as necessidades de eu estar incluindo dentro do meu tratamento outras formas de atendimento, né? A gente trabalha muito com a escuta terapêutica e eu comecei a ver por que não começar a implementar as práticas integrativas. E no caso, a auriculoterapia foi algo que foi entrando, né? Um profissional de saúde, as práticas foram entrando na nossa realidade, mas assim, tem muita parte do campo fenomenológico, mas eu sentia muita necessidade de algo que fosse mais científico. Então, eu fui mais para o caminho da medicina tradicional chinesa e comecei a fazer estudos. Beatriz me disse que vocês já estudam muito a parte de fitoterapia, né? E quando a gente vai para a comunidade, ou então, no caso, quando vai para o consultório, o que as pessoas querem é resolver a sua dor. Então, quando Verdade. a gente passa para a pessoa se perceber e ela ver que, no caso, né, como eu sou terapeuta ocupacional, a gente trabalha não só a parte da reabilitação cognitiva, mas a parte do paciente ser um todo, né, e vocês hoje são o futuro e estão vendo isso, então eu comecei a estudar e ver que a medicina chinesa, ela vinha justamente integrar o que estava faltando, né? E eu comecei a estudar, e a auriculoterapia é uma das coisas que eu acho que a gente vai falar hoje mais. E dentro da auriculoterapia, que vem como se fosse um braço da medicina tradicional chinesa, da acupuntura. Tanto é que a gente diz no popular que a aurícula é como se fosse a acupuntura com sementes. Eu acho que vocês já ouviram falar isso, Que né? legal. Como eu sou conselheira, nós fazemos muitos trabalhos na parte das práticas integrativas, das PICs, nas comunidades. Então, quando a gente chega na comunidade e quer atender o maior número possível de pessoas, isso possibilita realmente um tratamento. Tanto é que às vezes as pessoas não conhecem e dizem, ai, vai doer, ai, vai furar. Então, eu posso estar usando, no caso, as agulhas na orelha, como também eu posso estar usando as sementes. Que legal. É. E aí, a gente vai estar conversando um pouquinho. Falei, comecei até a falar, para gente ganhar esses 10 minutos que ficaram.
É isso mesmo, bom é assim, quando é natural. Deixa eu só Pois dar um é. avisozinho. Pessoal, para quem está entrando agora, né? A Camille se apresentou um pouquinho, ela é terapeuta ocupacional, mas a gente vai liberar para vocês fazerem perguntas aí para ela, né? Qualquer dúvida que seja, tanto da auriculoterapia como de outras práticas também que ela possa ter conhecimento. Então, assim, ela vai solucionar aí o que ela puder, né? De perguntas. Então, fiquem à vontade para mandar, perguntar alguma coisa. A gente tem um roteirinho básico, né? Ela também preparou, mas, assim, vai ser muito pelo que vocês mandarem e o que vocês quiserem falar, né? E perguntar. Então, a gente vai dar continuidade, né? Pelo que ela planejou. E aí, a gente vai seguindo. Pois pode continuar, Camille. Eu acho que o principal, quando a gente fala de prática integrativa, é você... Uma das principais áreas do trabalho é você ver que não é só para a comunidade, mas é algo realmente milenar, algo cultural, e você tem que trabalhar daquilo que você se identifica, né? E o principal, eu acho, é trabalhar a escuta terapêutica. Então, como eu estou com profissionais de saúde, ou pessoas que pesquisam e que buscam trabalhar uma escuta diferenciada, eu não vou trabalhar só aquela pessoa que está com uma dor de cabeça, no caso agora, né? Questões de ansiedade, de pânico, de depressão, mas um todo. Porque às vezes o paciente ele chega ele diz assim, eu tô com um zumbido no ouvido, mas ele se queixa daquele zumbido no ouvido. Então eu não vou trabalhar só aquele ponto do zumbido no ouvido. A gente tem que tentar trabalhar o todo, né? O holístico, a gente tem que entender que é isso. Não é a parte do sagrado relacionada a uma religião X, né? Mas é relacionada à demanda do paciente. Né? E essa demanda de realizar o acompanhamento dessa dor, ela é independente da classe social. Né? Porque hoje, tanto nas ações, quando eu vou atender com o grupo, né, com a equipe, dos conselheiros na comunidade, a gente vê que a dor, a busca da resolução do problema é a mesma quando você vai para o consultório, que você vai atender achando que é um perfil X. A forma e a sensibilidade de acompanhar o paciente, de tratar esse paciente. Algo que a gente vê muito, que Beatriz diz que você já vem, da parte da fitoterapia, é algo que é comprovado, que você pode ver. Claro que tem as dosagens, as medidas, mas é muito a questão dos escaldapés, que eu oriento muito. Então, assim, é você buscar como profissional se enquadrar e ver qual área você tem um perfil que você se enquadra mais, que você estuda, que você se identifica. Mas é você se abrir para várias formas de conhecimento, e você buscar dentro da sua pesquisa, da sua forma de ver saúde, como você pode melhorar, né? E aí, dentro das práticas integrativas, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre a auriculoterapia, sobre a acupuntura. Falei um pouquinho na parte, por exemplo, eu acho que você pode ir integrando as ações. Eu também fiz a aromoterapia. E na aromoterapia, a gente pode, dentro da comunidade, orientar junto com a equipe, né, o enfermeiro, o nutricionista, ver a questão de ajudar a auxiliar com relação aos chás, as hortas, onde a gente vem buscando e orientando isso para que as pessoas tenham um canto verde nas suas casas e ali busquem fazer, para poder fazerem um chás. Né? Nessa época, a gente orienta muito, mas aí você já vem trabalhando isso, né? Essa parte da prevenção, né? Sim. Então, assim, dentro da prevenção que a gente pode estar usando muito, a parte das automassagens, eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês aqui. E também a questão de você perceber esse paciente e ver o que é que ele está precisando. Porque muitas vezes é algo que você quer, que é algo que você acha importante, mas você tem que ver o que é necessário para o paciente. Então, eu escolhi estar mostrando um pouquinho para vocês a auriculoterapia, por ser realmente uma prática chinesa, né? Tem a prática francesa, realmente tudo começou lá na China. E aí, mas assim, tem também a prática francesa. Eu uso um pouquinho das duas. Mas aí, o que é que eu queria que a gente conversasse mais hoje? Era a parte de você ter esse primeiro momento, né? Receber um paciente, acolher um paciente. Por que não, enquanto você se paramenta, receber esse paciente, ele fazer um escaldapé, e aí ele vir, esse pré-atendimento, né? Esse pré-atendimento. Porque aí ele se desarma e ele mostra realmente a sua dor. E é isso que a gente tem que estar aberta, para ouvir o paciente.
Porque às vezes a pessoa diz assim, eu estou com um problema no ombro. Então eu não vou botar ou uma agulha ou uma semente naquele local do ombro. Eu tenho que ver o que é essa dor, aonde é essa dor. Será que essa dor realmente é no ombro? Será que não é um momento de tensão e ansiedade? Então é muito a E nesses escuta do momentos, paciente. né? Nesses momentos de agora, que a gente está falando de pandemia, é o principal, né? Então a gente tem que saber diferenciar isso bem direitinho para realmente atender o paciente da melhor maneira, né? E o que é incrível é porque, por ser algo milenar, tem pessoas que associam muito à religião, né? Sim. Mas não tem nada a ver com religião, né? Eu sou cristã, então, assim, antes eu ouvia falar, eu pensava assim, agulha? Não, eu não quero agulha comigo. Mas aí, quando eu comecei a ver 5 elementos, gente, eram 5 elementos porque as pessoas não tinham conhecimento do estudo do perfil de personalidade que nós temos hoje. Se falava de 5 elementos porque as pessoas não conheciam como era a visão de comportamento e psique. Então era Sim. mais fácil associar o quê? As pessoas que fluíam mais, que tinham mais contato, era vento, aquela pessoa que ela conseguia se sair mais das situações, era mais associado à água. Aquelas pessoas que têm mais energia, vontade de viver, elas eram fogo. Aquelas pessoas que que tinham mais afastamento, era mais de observar, ela era metal. Então, aquelas pessoas mais duras, mais difíceis de lidar, porque elas não são tão resilientes, são muito sérias, é madeira. Então, assim, facilita e aproxima. E aí, a primeira coisa que eu fui aprendendo quando conversar com esse paciente é perguntar. Uma das coisas é ele perceber e associar seu corpo e também o sabor que ele sente na boca. Porque aí a gente vai associando a questão também desses 5 elementos e também Interessante. associando e também dentro da auriculoterapia e também dentro da acupuntura, vai associando isso a ver como é que está a questão, não só das papilas gustativas dele, mas também ir associando, que é muito comum isso na fitoterapia e também no caso da homeopatia, ver dentro desses 5 elementos o que eu posso fortalecer, né? Dentro do que eu posso fortalecer. E aí, nessa época de pandemia, o que a gente está vendo é que as pessoas estão se acalmando aqui em Fortaleza. Nós estamos tentando retomar o comércio, mas o que a gente tem que lembrar é que não é a questão do comércio, não é a questão da indústria, é a minha vida. Sim. E essas pessoas, esses adoecimentos, essa percepção de dores, elas vão vir depois, né? É muito ligado, sim, à parte socioeconômica, mas eu tenho que ver também como eu posso, com relação a baixo custo, trabalhar esse paciente e resolver essa dor. Se vocês saírem daqui, lembrando como posso fazer uma automassagem, qual o ponto da alegria e do reequilíbrio, eu já estou feliz. Ótimo. Eu posso mostrando os materiais para a gente ganhar Pode, tempo? sim. Tudo começou, na antiguidade, era associado que na orelha parecia com o corpo humano. Então, cada ponto correspondia, vou deixar aqui bem pertinho, a uma área. E aí, como é algo milenar, eles foram o quê? Eles foram mensurando onde cada ponto correspondia à área do corpo. E aí, quando a gente começa a fazer a avaliação desse paciente e começa a perguntar onde ele sente incômodo e vai fazendo o toque de pressão na orelha, o paciente fica encantado, que ele diz, eu nem contei para a senhora como é que a senhora sabe, mas, gente, é algo milenar, né? Então, o primeiro passo é quando a gente vai olhar essa orelha, né? É uma orelha mais azulada, é uma orelha que ela tem pontos pretos, que pontos pretos eles associam a pontos em que a pessoa tem, no caso, algum adoecimento relacionado a tumor. É uma orelha que ela é mais azulada, é uma orelha que geralmente nos idosos são. Então, assim, associa-se muito o que é um problema de rim. Quando a gente pega os trechos da Bíblia, a gente vê que a relação das emoções é associada na antiguidade aos rins. Então, não só os problemas respiratórios, mas também a parte de reequilíbrio energético. Então, reequilíbrio energético que eles falam tanto é o reequilíbrio das nossas emoções, das percepções dos nossos sentimentos, mas também do fluxo da vida. Então, como nós fomos convidados a parar, eu venho usando muito essa expressão, no fluxo da vida, realmente a gente precisa de um reequilíbrio.
do reequilíbrio das minhas emoções, no reequilíbrio das percepções do meu corpo. Então, primeira coisa que eu faço, cada pessoa vai fazendo o seu protocolo, né? Mas a primeira coisa que eu faço é buscar esse reequilíbrio energético que a gente chama muito de reequilíbrio do baço pâncreas. Eu vou estar mostrando bem direitinho para vocês. Então, tá aqui a orelha, né? Eu faço a inspeção, vou observando como tá esse paciente. E esse ponto aqui em cima, que é bem aqui, ó, vou falar no popular, tá, gente? Esse ponto aqui é o Xemém. O Xemém, se vocês saírem daqui sabendo onde é o Xemém, eu já estou realizada. O Xemém é o ponto do reequilíbrio, exatamente. O Xemém é o ponto do reequilíbrio, é o ponto que trabalha as minhas emoções. Então, assim, se eu estou nervoso, se eu estou ansioso, se eu estou começando a perceber que está uma mudança no meu corpo, então a gente pode trabalhar muito a questão da automassagem. Nesse ponto aqui atrás, onde fica o brinco, que é o ponto da alegria. Então, eu posso estar passando como? Massageando toda essa orelha, né? Então, eu vou massageando toda essa orelha, eu vou massageando toda essa orelha. E quando eu chego nesse ponto, eu busco fazer esse ponto de automassagem. E tanto é que, às vezes, a gente vê que tem pessoas que instintivamente elas fazem isso, né? Verdade. E vai trazendo esse ponto de relaxamento. Camille, só então, é muito importante. interrompendo. Só uma pergunta, né? Falaram lá em cima sobre... Não foi sobre as agulhas, foi sobre os pontos, né? Uhum. Sobre as sementes. E tiveram curiosidade, né? Mas assim, quando no teu consultório, essa escolha entre a agulha e a semente, assim, é escolha tua? Tem alguma diferença? Como é que tu opta, assim, pelo que tu vai usar? Tem pessoas que... no curso da auriculoterapia, algumas pessoas ensinam só com sementes. Outro com sementes e agulha. O meu primeiro foi só com sementes. O segundo foi com agulha. Mas, assim, a questão toda é porque nem todo mundo gosta de agulha, né? Porque, às vezes, a gente vê, principalmente agora, nesse período, a gente está vendo muitos vídeos, as pessoas, colocam agulha, mas nem todo mundo tem, assim... Tem que ser o que o paciente quer. Então, eu sempre apresento. E, na maioria das vezes, sempre, eles preferem as sementes. Por quê? Porque, por exemplo, eu estou com um paciente que ele está com crise de ansiedade e ele está precisando, naquele momento, fazer... Ele vem com acompanhamento, vem o médico, está fazendo a medicação, que a gente tem que trabalhar em equipe, tá, gente? Lembrando sempre. O médico vem, está medicado, vai com a psicóloga, tem aquele momento de desabafo, e vem para a terapia ocupacional para reorganizar a sua vida e a sua história de vida, né? Se reorganizar, o que fazer, como fazer. E aí, dentro desse tratamento, na auriculoterapia, a gente começa a ver o que ele quer trabalhar. Então, aí eu começo, né? Vou fazendo essa percepção nesses pontos, e a primeira coisa que eu faço, ele escolheu, né, que quer fazer a semente. Por quê? Porque também, no caso, aquela área que vai ser estimulada, ela fica até 7 dias. E às vezes a agulha eu uso, né? Mas só que ali usei, fiquei realmente usando, no caso, essa agulha pequena que é própria para a orelha e também para a área facial. Era tão bom que desse para mostrar, mas acho que não vai dar tempo. Alivia muitas expressões faciais. Mas o que acontece? Amanhã, viu, gente, vai ter uma live aqui com o professor lá da pós, da acupuntura, o professor Teles. Com ele que eu aprendi a parte de usar agulhas na auriculoterapia. E ele vai estar aqui só sobre alguns pontos, que eu vou tentar falar também. Sim, então pronto. Peguei o paciente, mostrei. Eu sempre entrego 2. Esse é o meu, mas eu gosto de mostrar para eles esse aqui. Que aí vem a área do corpo e o ponto correspondente. Algo que eu trabalho muito também é com sangria. Então, o paciente está muito ansioso, porque quando chega para a gente já rodou bastante, né? Já está muito ansioso. Então, para nós fazermos com que esse paciente melhore, o que é que nós podemos fazer? Uma sangria. Nesse ápice da orelha, a gente pega ou eu faço com a agulha, mas geralmente eu faço com aquele scalpzinho, que é aquele mesmo de... Deixa eu abrir aqui para mostrar. Aquele mesmo que ficou lá em cima. Como é que eu digo? Aquele que a gente faz para verificar a diabetes, né? Aquele azulzinho pequenininho. E aí você faz um ponto, higienizei, né? Faço um ponto
no ápice da orelha, não dói. E ali, se a pessoa estiver realmente muito ansiosa, ou se tiver com a pressão muito alta, cai o sangue e goteja. E ali já causa um relaxamento. Que eles chamam que é tirar o aquecimento, tirar o calor do corpo da pessoa. E aí você começa a fazer a observação de cada área, e naquela área correspondente, você coloca uma semente. Hoje eu faço assim, por exemplo, se é um órgão que tem nos dois lados do corpo, então, nos dois hemisférios, então eu boto, hoje eu faço isso, antes eu não fazia, tá? Lanceta, pois é, porque, né, professora Débora, teve tanta emoção escrever, esqueci o nome até da lanceta. E aí você vai colocando a semente, né, nessa área correspondente. E o que a gente vê muito na medicina tradicional chinesa é que eles associam um pouco de cada área, né? Então, assim, por exemplo, os pontos da acupuntura, os pontos do nosso corpo, eles têm esses pontos correspondentes na nossa orelha. Então, mas aí tem a parte de você buscar trabalhar as emoções, integrar os sistemas. Por isso a importância de ser um profissional da saúde, uma pessoa que realmente conheça a questão dos órgãos, porque é completamente diferente, né, de uma pessoa que conhece os sistemas, as funções. Mas quando eu faço isso, eu tenho um protocolozinho meu hoje, que eu busco trabalhar a afetividade. A gente vai ver que são vários pontinhos. A afetividade, que é esse ponto do ápice da orelha, que trabalha muito meu reequilíbrio emocional, meus relacionamentos, que é justamente onde a gente faz o ponto da sangria. Aqui, o ponto do Xamã, que vem buscar o reequilíbrio energético, isso. E aqui, debaixo da orelha, isso. Deixa eu mostrar aqui. Que é onde eu venho trabalhar meu comportamento, os pontos de ansiedade, de afetividade, que é o que é o que eles chamam da área do psiquismo, que é a área que trabalha justamente a parte do nosso emocional, ansiedade e depressão. Então, é o meu protocolo que eu estou dando para vocês, tá? Vou ter trabalho ansiedade, depressão, comportamento e vou trabalhar o órgão. Menos sempre é mais. Então, assim, tem pessoas que usam muitas sementes. Temos vários protocolos. Dentro da medicina tradicional chinesa tem vários protocolos. Mas eu vou construindo esse protocolo com o paciente. Tem uma anamnese específica, em que você vai observando, vai preenchendo os pontos, vai trabalhando a escuta terapêutica, juntando com esses 5 elementos, como eu falei. Mas também tem a questão de você ver o que você vai trabalhar naquele dia, para ouvir. Tem técnicas, por exemplo, que associam muito a fitoterapia com a acupuntura, que eu não sei se vocês já ouviram, é algo cultural. Quantas vezes a gente, às vezes, não tem nada comprovado, né? Mas é cultural. Mas quando a gente vai atrás, tem um fundo de verdade, né? Não é assim? Tu A falou da questão associação, o que foi que tu quis dizer? Tu está falando de fitoterapia junto com a auriculoterapia? é, por exemplo, existem pontos de dor, de tensão, que muitas vezes é usado o cravo, você tira aquela parte redonda do cravo, né? Coloca naquele ponto de dor. E associado a isso, eu posso trabalhar um ponto de analgesia para liberar também a Nossa, parte de entendi. dor. Então, se eu estou com um paciente, que ele tá com um paciente que tem muita dor, então eu vou trabalhar um ponto associado à dor e também um ponto associado a ombro ou associado a trapézio. E eu também posso fazer lá o uso, no caso, do gua sha. Hoje o gua sha, a gente usa isso aqui, que é uma peça antigamente, na antiguidade, era feito com os ossos, ou então de chifre, né? Hoje é uma peça de cerâmica, e quando a gente vai usar os pontos na acupuntura, ou no caso usando as ventosas também para liberação, você coloca o gua sha. Isso aqui tem várias técnicas de usar, várias formas de passar, para que ali aquela área ela tenha uma liberação, né? Aí você pode usar aromaterapia, usar naquela área um óleo, por exemplo, de semente de uva. Você pode usar um óleo de abacate naquela área para fazer a liberação. Usar a ventosa, fazer um ponto de sangria naquela área
coloquei aqui, que no caso dry needling, né, que a gente vê, mas que a acupuntura chama agulha, o agulhamento a seco, que a pessoa já é outro curso. A pessoa faz agulhamento a seco naquela área, tirou naquele ponto, tirou a agulha, coloca a ventosa, reveste aquela ventosa, coloca a camisinha na ventosa, coloca aquela ventosa e suga aquele sangue, que é bem pouquinho, e depois faz a liberação. Então, são várias técnicas para dor. Camille, Também então, para mas isso que tu mostrou pra gente, repete o nome? guachá. Guachá. Como é que tu utiliza ele de que forma? Tipo assim, é com pressão? Como é que você utiliza? Eu vou mostrar. É porque eu tava tava no escritório, eu tô assim, sentada no chão da sala, eu vou ver como eu faço. Ó, por exemplo, na coluna, né? A gente, entre um disco e outro, você faz, aqui tá a coluna, né? Então você bota entre um disco e outro e faz o alívio. Sim. Se a pessoa estiver muito tensa na região cervical, passa o guachá, diversas formas, ou assim, movimento de vai e vem, ou associando do ombro para o pescoço, né? Rápido ou Sensacional. devagar, dependendo da intensidade, alivia na hora, né? Esse E no material, caso, ele é fácil de comprar, assim, só pode comprar quem tem alguma coisa ou ele é de fácil acesso? hoje ele é de fácil acesso, mas a gente sempre orienta que não é uma coisa como um massageador. Eu oriento muita pessoa a comprar um massageador, por exemplo, na Cinco Elementos, Uhum. nessas lojas, né, que hoje tudo tem delivery, mas o guachá, se você quiser comprar, é também por conta do preço, que não é tão acessível. Mas a questão é você buscar. Eu oriento muito a bola, por exemplo, uma bola de. Essas que é caroçudinho, como se fosse de Sim. massageador, a pessoa colocar na nuca e fazer movimentos circulares, né? Ou então na ponta ou então no calcanhar, fazer movimentos circulares, não só para a parte de propriocepção, mas para liberação de tensão. Se você tiver com dor, com não até ponto de gatilho, mas incômodo, você pega essa bola, encosta aquela bolinha, muito boa também aquela bola amarela de esqueci o nome agora, meu Deus. Não vou Não saber é dizer, te ajudar. a bolinha de tênis. Você Pronto. coloca e vai massageando. Se você tiver condições, poder deitar no chão, colocar essa bola e fazer esse movimento. Então, assim, mas assim, a gente sempre orienta que seja algo feito e orientado primeiro com um profissional para depois a pessoa fazer em casa, para não ter perigo de se machucar, né? Mas o guachá também, agora sim, é tão incrível a gente pegar esse material desse, né? Não, se eu só passar aqui, fica bom, né? Mas para só passar aqui tem um curso só para isso, para eu saber Sim. que ponto que corresponde, no caso da medicina tradicional chinesa, a uma área do corpo, né? Que eles dizem que são pontos. Então, por exemplo, o ponto baço pâncreas, que é o que a gente fala mais para trabalhar não só a parte de realmente do baço e do pâncreas, mas do reequilíbrio das emoções, do reequilíbrio do corpo, eles se encontram em vários locais, né? Algo que a gente pode falar e orientar também no caso das automassagens, né? Como essa que eu falei, de todo o torno da orelha, mas outra que a gente fala muito, muitas pessoas usam muito, que é só realmente aqui na base da orelha, que é justamente para trabalhar esse ponto do reequilíbrio da emoção, né? Esse ponto aqui embaixo, como também o da alegria. Tanto é que instintivamente tem gente que, para se concentrar, às vezes fica conversando e faz isso, e a gente acalma, né? Porque É. realmente é um ponto que busca isso. Mas a gente pode fazer também agora pontos. Eu vou mostrar só isso. Acho que você fecha sua mão, bem aqui. Amanhã a gente vai ter uma live só sobre isso. E aí você vem e massageia essa área, né? Tô com incômodo. Dá pra ver? Ficou bom? Pronto.
Aí aqui eu venho nesse ponto e faço a massagem, né? Para trazer uma liberação, um relaxamento, né? Bem aqui, ó. São os acupontos, os pontos da acupuntura. Outro também que causa muito relaxamento, que a gente ensina muito paciente que tem sinusite fazer aquele, né, da liberação, mas também, por exemplo, é você estar buscando os pontos que instintivamente a gente faz, né, como eu falei com a bola, mas também de pegar e massagear na ponta da nuca, como se fosse aqui embaixo no occipital, fazer movimentos circulares, né, para trazer esse relaxamento. Aí eu Bem queria simples, mostrar né? De fazer até em casa, bem tranquilo, bem né? simples. Bem simples, né? Porque a gente tem que ir para o popular. A automassagem, acho que é uma das coisas que mais ajuda quando a gente vai atender na comunidade, a parte de reflexologia, que cada área do ponto, do pé, é uma área associada do corpo, e que ali o paciente, até no caso do próprio toque, de estar tendo esse contato com o corpo, de fazer o relaxamento, já ajuda. Né? Tu Hoje em costuma... dia. Desculpa, Camila, pode continuar. Não fale, que eu quero falar tudo, não vai dar tempo. O tempo é curto, né? Mas uma coisa que tinham perguntado até antes de fazer a live sobre se nas tuas práticas, né, no teu consultório, tu associa muito práticas e que práticas tu costuma associar, né? A gente ter essa Pronto. noção. Então, no primeiro momento, tem essa parte do acolhimento do paciente na aromaterapia, que é fazer o escalda-pés, que eu vou até passar para vocês algo muito simples para a gente estar fazendo em casa, na virada do pôr do sol, que é muito nesse horário que dá os momentos de ansiedade e depressão, que dá aquela angústia, né? O idoso que tem demência, é nesse horário que ele sente, apresenta uma desorientação maior. Você pode botar nesse local que você vai fazer o escalda-pé ou numa bacia. E aí você pega essa bacia, você coloca 2 punhados de sal grosso para neutralizar, viu, gente? Não tem nada a ver com outra coisa, não. E 2 sachês de chá, né? Hoje em dia a gente orienta muito um cítrico ou alecrim. Eu faço assim, eu tiro o saquinho e coloco aquela erva misturada com sal e essa água morninha. Causa um relaxamento muito grande. Realmente na sola do pé tem uma absorção maior e a pessoa relaxa e depois eu passo para a orelha. No caso da orelha, eu uso muito hoje a auriculoterapia e a aromaterapia. Aromaterapia. Mas a auriculoterapia, quando você vai acompanhando, quando você vai fazendo todo o protocolo, a resposta é muito rápida. A pessoa realmente vê o tratamento. Como a gente trabalha em equipe, hoje muitos médicos já orientam, já pedem. Tem protocolos para a área de emagrecimento, tem protocolos para a área de estética, facial, mas eu trabalho mais relacionado à parte de dor e na área das emoções. Camille, né? Tu falou uma coisa muito interessante sobre que nossa palavra que a gente usa muito no PET, nosso tema-chave é a interprofissionalidade, né? Então, assim, é importantíssimo a gente falar um pouco sobre isso também, essa questão que tu disse, né? Sobre os médicos também estarem em contato contigo. Então, assim, como é essa tua relação, né? Tu falou que há um tempo que os pacientes, eles já chegam muito sobrecarregados, ou eles já passaram por muitas pessoas para depois chegar em ti. Como tu acha que é essa relação, assim, entre todos os profissionais? Se tem essa interprofissionalidade, se tu vê, né, com facilidade, com as dificuldades também, para falar um pouquinho sobre isso, que é nosso tema base. Eu acho que o principal é você lembrar que a gente trabalha com propósito de vida e com pessoas. Quando eu sei quem eu sou e por que eu estou ali, eu não vou dizer que ninguém é maior ou menor. Eu vou lembrar o que é ser uma equipe. Verdade. Depois que você resolve isso, tudo é diferente. E aí, como eu trabalho hoje mais com geriatras e psiquiatras, então já tem outra visão e outra percepção. Realmente, fisioterapia, terapia ocupacional e psicologia, as pessoas, elas, depois que conhecem o nosso trabalho, que alguém adoece, é que entende o que é. Quando eu estou num trabalho multi e eu venho trabalhar com pesquisa,
A gente trabalha todo mundo junto, né? Quem puder ter essa oportunidade, abraça, é muito enriquecedor. E não fica aquilo, sai daí que isso aí é meu. Não, eu tô aqui junto contigo, trabalhando com o paciente, movimento de mão, e eu sei que tu quer liberar o movimento, mas eu quero que ele aprenda a ter funcionalidade. Então, a gente vai se enquadrando. Então, é muito de você trabalhar o seu lugar e o seu nome. Quando você vai fazendo um bom trabalho, as pessoas vão te conhecendo, as pessoas vão te indicando. Melhor indicação um paciente mostrar e falar para o outro. Mas é tempo de cura. Então, se você é enfermeiro, você é um grande enfermeiro. E você só vai fazer um bom trabalho se você souber que você é enfermeiro. E que você vai ter um técnico maravilhoso. Você vai ter um agente sanitário maravilhoso. E você é médico, você é um bom médico, um excelente médico. Então, eu tenho que saber quem eu sou. Porque quando eu busco trabalhar esse equilíbrio, então, aí as coisas fluem. Quando você trabalha com empresa, é assim. Quando você trabalha... Então, a interdisciplinaridade, eu acho que começa assim, quando eu sei quem eu sou, né? Quando eu sei o que eu faço. E quando você tem um bom relacionamento, estudando sempre e participando dos núcleos de pesquisa, então você vai conhecendo as pessoas. Então, assim, quando a gente vem para a caminhada, a gente vê e se percebe, aquele ali foi um aluno pesquisador, que é diferente. É totalmente diferente. Um aluno que foi de PET é completamente diferente. É outro profissional. Verdade. Então, aí aquelas pessoas vão crescendo junto. E aí um indica o outro para um trabalho, para uma pesquisa, para se abram as pesquisas aos trabalhos, porque o mundo da gente se abre, a gente entende como ajudar e como se colocar como equipe, porque você pode ser um excelente médico, um grande médico, mas você tem que saber estar com outras pessoas para que o seu serviço seja lembrado. Você pode ser um excelente fisioterapeuta, mas você tem que saber ser equipe para aquele médico dizer, ela é muito boa, porque eu conheço, eu estudei com ela, eu fiz curso com ela, eu fiz pesquisa com ela, e é assim. Porque aí, gente, depois você vai se conhecendo e uma pessoa liga para outra e fala e indica. E é isso, é sempre estudar e buscar fazer a diferença. Mas é eu sabendo o que é que eu sei fazer, né? Então, eu trabalho com as emoções, trabalho, mas a pessoa quer um momento de desabafo, não é comigo, né? Eu vou trabalhar, é o psicólogo, né? Então, assim, por exemplo, eu estava fazendo um atendimento hoje e eu disse para paciente, né, para pessoa, mas você já começou a tomar a medicação? Você foi para o médico? Não, ainda não fui. Pois é, tem que ir. Então, a gente lembrar qual é o nosso papel, né? Qual é o nosso papel dentro dessa equipe. E para o trabalho funcionar, para a roda girar, como a gente diz, tem que ter essa função de cada um saber o que faz na equipe, e fazer junto, se posicionar para ajudar, para estar ali e fazer valer. Porque quando você está agora nesses eventos de pandemia, quando você vai para o SUS, quando você vai trabalhar numa grande ação, que vocês vão ter essa experiência, você não fica aqui assim parado, não. Você vai para dentro da comunidade, na hora tu faz tudo. Mas faz tudo junto. E só funciona se você souber o que é que você está fazendo ali e com quem você está como equipe. Né? Eu parou um pouquinho, Bia. Eu queria, não sei se dá para me levantar e mostrar aqui os materiais. Eu tá travando agora. Voltou? Que a minha Voltou? conexão falhou. Eu queria. Alguém mais tem alguma pergunta? Não, eu queria só te parabenizar, Camille, porque assim, essa definição ela foi completa e o pessoal tá, tipo assim, batendo palmas, o pessoal do PET principalmente, porque definiu a gente mesmo, né? O que a gente faz, nossos interesses, o que a gente pensa. Exatamente o que o Getúlio falou, a clareza de papéis, né? Então, assim, a gente trabalha vários aspectos para entender o que é a interprofissionalidade. Não é simples, mas a gente busca isso sempre, entender exatamente o nosso papel, o que a gente faz, para poder enriquecer de forma completa, né, para esse paciente, porque o que importa realmente é a saúde, é a vida dele. Então,
Meus parabéns assim, pela definição, foi muito boa. E eu não sei se tem perguntas. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Professores, pessoal do PET, alguém que está de fora, alguma coisa a falar? Pode continuar, se Obrigada. vocês forem falando, a gente dá uma... Viane, linda. Eu queria tentar mostrar aqui, eu vou tentar fazer uma mágica aqui, tentar me levantar e trazer um material da acupuntura que eu uso, que é um bastão, que é de uma, eu acho que eu quis procurar para vocês, eu vou tentar mostrar aqui. Aqui são as ventosas. E aqui é uma misturinha que eu tenho, que é um creme associado com as gotinhas, no caso de lavanda, para poder fazer um deslizamento melhor e aplicar as ventosas. Vocês já devem ter visto, a gente faz a sucção naquela área com a pistola. Eu uso muito, isso aqui é o segredo do sucesso, que o nome é Artemisia. A Artemisia, depois vocês procurem, é uma erva. E aí, a Artemisia, ela causa uma liberação, devido ao aquecimento, aí é no ponto da acupuntura, esse aquecimento, ela libera o cheiro, né, o aroma. Ele é muito calmante, é um cheiro como se fosse de orégano, algumas pessoas confundem. Às vezes a gente chega, meu Deus, no consultório maconha. Não, não é, Artemisia. E tem ela, a Artemisia é muito forte, a pessoa está com muita dor. Passou a Artemisia com movimentos circulares, deixa eu colocar aqui assim, naquela área, naquela região da dor, você circular e colocar na distância de 20 centímetros, por exemplo, 10, né? Então, assim, é uma técnica só com isso aqui, né? Eles chamam muito que a moxa, ela é acupuntura em bastão, né? Eles usam muito isso. O alívio é imediato. Muitas pessoas também, esse aqui também, que é a moxa em carvão, que o povo diz que é a irmã fina. Mas a irmã fina é maravilhosa, mas essa aqui, o alívio é imediato. Imediato. Então, só eu ter mostrado aqui a Artemisia para vocês, usem, procurem, moxa combustão. E aí vocês vão vendo que são materiais. Eu digo aqui que é a minha maletinha mágica. São materiais que a gente vai usando e vai casando várias técnicas, né? O segredo, eu acho que é você não parar de estudar e você ir se aprofundando. Eu ainda estou você se aprofundando até você ver, não, isso aqui eu vou juntar essa técnica com essa, e aí vai melhorando e vai causando assim essa, eu digo como se fosse uma coxa de retalhos, né? Você vai melhorando e vai aprofundando o seu trabalho, as suas habilidades e ouvir o paciente, né? Escutem, procurem, leiam, né? Tem muito caso também, no caso de trazer esse calor aos pontos de acupuntura, aos pontos para trabalhar o relaxamento. E agora, depois desse momento pós-pandemia, o principal, né? Eu acho que para vocês que são no PET é estarem de braços abertos, verem que tudo realmente é saúde emocional, é saúde mental. Hoje é mais chique dizer que é saúde emocional do que saúde mental, né? Mas a gente sabe que tudo é saúde mental. E é o que a gente vai precisar daqui para frente. Sair das nossas caixinhas, né? Sair desse meu conhecimento, meu domínio, e ver que tem algo muito maior e que eu tenho que estar disposta, aberta, para dentro do meu lugar, ajudar e servir. Ô, Camille, tu acha que só uma pergunta minha mesmo, tu acha que a descrença das pessoas, né, nas práticas integrativas, ela traz dificuldade mesmo do processo de fazer alguma prática? Traz, porque aquilo que eu acredito é o que funciona. O efeito placebo, que as pessoas falam tanto, vem daí, né? Então, às vezes a pessoa diz assim, ai meu Deus, vai doer. Eu disse, eu nem peguei no senhor ainda. Tem muito disso, né? E aí você tem que, quando você mostra, eu digo, não, vamos tentar. Por exemplo, eu estava com uma paciente e às vezes acontece muito, o marido dela é médico, e ela é enfermeira. E aí, quando você vai mostrar isso, é aquela aula que é aquele atendimento que é um interrogatório. Eu digo que não é nem uma busca, não, é interrogatório. Nervo tal, músculo tal. Aí eu disse assim, olha,
você tem todo o direito de não acreditar, mesmo sendo algo milenar. Mas vamos tentar. Aí a pessoa tenta, vivencia, né? E depois que faz, volta para o médico, aí a importância. Volta para o médico. Psiquiatra manda muito hoje, reumatologista, mas assim, atendo mais a geriatra e psiquiatra, né? E quando a pessoa aí diz, menina, não é que deu certo, então diz assim, olha, onde é que eu fiquei boazinha? Eu disse, não, pois é, não é mágica, é porque é uma coisa que é milenar. Mas a pessoa tem que querer, né? Tem gente que não quer. Tem cursos como esses, né? De barra de axis, Theta Healing. Theta Healing eu não fiz o curso, mas de barra de axis é o que eu fiz. Eu acho que, por exemplo, ele fala das frases de força. As frases de força de você falar para que a pessoa ali venha liberar um conhecimento, a gente sabe que é o poder da palavra, que os cristãos usam tanto, e a pessoa lançar dentro da neuropsicologia, você tem que casar um pouquinho de cada coisa, né? Casar, que quando eu me pergunto, eu paro, eu tiro o foco da dor e eu vou associando o meu conhecimento. Como eu posso melhorar, né? O que é que pode mudar? E aí realmente há um desbloqueio. Há um desbloqueio porque eu estou usando a medicação, há um desbloqueio porque eu mudei minha alimentação, há um desbloqueio porque eu quis melhorar, há um desbloqueio porque eu usei um pouco de cada prática, um pouco de cada tratamento e assim eu melhorei. Mas assim, tem umas áreas que vão muito para o campo do fenomenológico. Então, algumas pessoas já amam, têm mais aceitação. Outras pessoas buscam mais, no caso, a acupuntura, a auriculoterapia, que é uma prática já tradicional, mas é muito de você respeitar, é uma questão muito ética e de você respeitar muito, não é questão socioeconômica, é o que é real para a pessoa. Sim. Então, se a pessoa não é acessível à auriculoterapia, então eu vou tentar fazer uma ventosa, vou passar uma moxa, vou fazer outra coisa. Mas tem que ser aquilo que ela vai acreditar que vai dar certo no tratamento dela. Porque senão não vai funcionar. Porque ela vai ficar com medo, vai ficar tensa, vai ficar ansiosa, vai ficar agitada e não vai funcionar. Verdade. Então é sempre a escuta terapêutica. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Nossa professora Sara, maravilhosa. Nossa boss, Marcha do PET, lá de Pinheiro. Falou que estava, né, agradeceu. Que bom, obrigada. O pessoal dizendo que não conhecia as práticas, né? Dizendo que é muito interessante também, muita coisa não conhecia. E muito bom mesmo, muito conhecimento adquirido. Se tem algo mais, assim, pra gente falar? Não sei quanto é que tempo tá de live, não sei se tem um limite, de 1 hora, não sei como é que é. Eu acho que tem 5 minutinhos que eu estava olhando ali. Mas assim, o que eu quero é agradecer é muita coisa. Tem muitas práticas relacionadas à cultura, né? Relacionada às cirandas, a cânticos, né? Aí vem ao mundo, né? Mas dentro das práticas integrativas liberadas na saúde, eu acho que se você é profissional da saúde, quiser parar para conhecer um pouco mais, entender, vale a pena. É um estudo, eu acho que a gente tem que buscar sempre metrificar, né? Tá sempre vendo, acompanhando, por isso que a importância de você estar vendo antes e depois do paciente, ter anamnese, para que você veja qual a área que está sendo trabalhada, qual a área que está sendo estimulada e o que ele melhorou. É um mundo as práticas integrativas. Então, assim, por mais que eu tenha falado muito rápido, eu tenha falado muito, eu espero que tenha sido um despertar, né, para você estar vendo, estar conhecendo. Aí dentro do meu Instagram tem uns vídeos, tem nos destaques vários trabalhos, vários atendimentos com moxa, com ventosa com fogo, ventosa com gelo. Então, assim, para a gente ir vendo e conhecendo. Mas, assim, é algo muito bom e que resultados são visíveis de você ver uma pessoa que estava não só com os processos de dor, mas, no caso, rinite, agora nessa da parte das emoções, mas, no caso, as dores, fibromialgia, paciente crônico. Então, você vai vendo realmente o resultado e vai vendo, por não é que é uma prática milenar e continua dando certo. Então, assim, é se permitir, né? Se permitir vivenciar aquilo e ver
tenta dar uma olhada, tenta estudar e conhecer um pouquinho mais, que vale a pena. É apaixonante porque é curativo. Camille, tem só duas perguntas aqui da Jeane, né? O custo das práticas e a quantidade de sessões necessárias. Aí tu já pode responder essa. E a outra é sobre quando. Tu deve estar lendo aí, né? Quando a pessoa não quer fazer essas práticas, mas acabou indo fazer por recomendação, se a descrença interfere no tratamento. Acho que já foi um pouco respondido, mas tu pode falar. Não. Primeiro, quero mandar um beijo para essa grande enfermeira, essa mulher chefe de equipe, que o Brasil é louco por ela, Jeane Costa. Como não falar de você? Gente, é que tem que ter leveza, né? A live eu sempre digo que é um momento terapêutico, todo mundo vai se vendo, oi, fulano, beijos, né? E assim, realmente, depende. Como você vai fazendo um protocolo, tem vários protocolos, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem como se fosse assim, ó, um protocolo e os pontos, que cada ponto corresponde à área que você vai estimular. Só que às vezes eu tô com um paciente, eu penso assim que é muito rápido a auriculoterapia, é muito rápido. Então, às vezes eu penso assim que vão ser 5 encontros, 5 sessões, mas a pessoa fica boa antes, às vezes é depois. É muito dentro desse contexto dela. Mas, por exemplo, essa parte de torcicolo, dores musculares, é bem mais rápido o resultado. Essa parte no meu caso, que eu trabalho mais com dores articulares, depende muito. Mas, geralmente, a gente diz assim, 10 sessões, mas geralmente é menos. Geralmente é menos. O resultado é muito rápido. E eu quero que a pessoa fique logo boa e vida que segue. Né? Outra coisa que a gente tem que aprender é dar alta para os nossos pacientes. Verdade. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Do Judson, que foi essa pergunta da descrença, acho que já falou sobre. Eu acho que é bom informar, né? A informação, a pessoa buscar, conhecer. Porque aí quando você vai para os artigos, quando você sai do campo da fenomenologia ou do campo do achismo e você vai conhecer, aí você vê que tem fundamento e que tem melhora. Mas aí você tem que respeitar se o paciente aceita ou não, né? Verdade. Queria dar um alô aí, um tchau também, né? Professora Maiara, professora Débora, também são nossas preceptoras, nossas lindas professoras do PET. E terminar te agradecendo, acho que o tempo já está quase estourado, tá. Né? Mas te agradecer mesmo por isso tudo, por estar ajudando a gente no PET. Foram informações riquíssimas e estou muito feliz mesmo. Muito obrigada pela profissional que você é e ajudou demais. Se você terminar aí, falar alguma coisa. Eu quero só agradecer, dizer que quem quiser olhar o material ou perguntar no privado, tiver alguma dica, quiser alguma dica, alguma orientação, conhecimento é isso, né? Você saber transbordar. Sim. E amanhã também convidar para essa live amanhã à noite, 20h30. E vai ser bem mais prático, que eu quis falar tudo de 2 cursos de cada um. É mais de 2 anos, quis falar em 40 minutos. Mas amanhã convido vocês para vocês estarem vendo, para aprender um pouco mais sobre esses pontos de liberação de tensão. A gente vai conversar também um pouquinho sobre a acupuntura. Que quando você conhece, não tem como você não se apaixonar. Verdade. E olha, Totinha, Aristóteles Cabral Costa, quem conhece se apaixona, uma pessoa linda, íntegra, do meu coração. Eu posso estar fazendo a live do assunto que for, ele sempre está ali, lindo. Sou Gente, fã. Eu esqueci de falar mesmo. Vai ter um questionário, né? Eu não vou conseguir colocar aqui agora. Deixa eu ver se eu... Ô, Camila, eu queria te pedir para tu salvar a live, né? Deixar no IGTV, para o pessoal poder assistir depois. E, pessoal, esse questionário eu vou colocar na bio do PET, tá? Do Instagram do PET, para vocês responderem esse formulário, para a gente ter essa informação, né? Para a gente poder... pronto. A professora Débora mandou aí o link, vocês podem estar
clicando, ou então copiando e abrindo ele e respondendo, tá, gente? Para ajudar a gente ter essa informação sobre a live, sobre o que vocês acharam. E é isso. Não tem... Já foi. Obrigada a vocês pela presença, né? Obrigada. Obrigada, Camille, pela presença. Obrigada, pessoal, pela presença. Que não tá só no Maranhão, mas tá no geral. Pronto, já tá na bio do PET. Então, fiquem à vontade para responder. E é isso, pessoal. Agradeço muito. Eu que agradeço. Um grande beijo para você, Beatriz, e para cada um que assistiu. Vamos vencendo e sendo profissionais cada vez melhores. E tudo isso vai passar e a vida que segue. Cada vez melhores, mais fortes, mais resilientes. E lembrar, né, que essa é a nossa vida e que a gente tem que aproveitar o hoje. Um grande abraço. Vou encerrar aqui, tá? Tchau, gente. Beijo. Bia, parabéns, viu? Você tem experiência já com live, arrasou Não, muito. Estou toda vermelha. Pois você, parabéns, viu? Você deu um show. Obrigada, gente. Um beijo, é um prazer. Tchau, beijo. Tchau.